Tá aí então, pessoal. A questão 1B, ela pede para você diferenciar os termos mistura, composto e elemento, certo? Então, todos esses termos, eles se referem à classificação da matéria. Vocês já devem estar, pelo menos, mais conscientes de que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente chama de matéria. Essa matéria, ela é formada por átomos, e esses átomos, eles podem ser, portanto, o mesmo elemento químico. Quando você analisa uma certa substância, e na fórmula química dela só tem um elemento químico, nós classificamos ela como uma substância pura simples. Ou vocês podem encontrar também como termo substância pura elementar. Então, quando você pensa no oxigênio na forma elementar, nós podemos pensar na molécula de oxigênio, porque a molécula de oxigênio é O2, né? O2, você tem só átomos de oxigênio. Então é o oxigênio na sua forma elementar. O ozônio tem fórmula molecular O3. Não deixa de ser uma substância elementar, uma substância pura, simples. Okay? Esses dois termos vocês podem encontrar: substância pura simples ou substância pura elementar. As duas referem-se à mesma coisa. Okay? Quando você analisa uma fórmula química de determinada substância e você observa que existem dois ou mais elementos químicos, nós classificamos como uma substância composta. Então, a água oxigenada, o açúcar, o ácido clorídrico, todos esses exemplos que eu estou citando, se você for analisar a fórmula química, vai ter um elemento químico. Então, a gente pode tratar como uma substância pura composta ou um composto. Água é composto? Com certeza. O gás oxigênio é composto? Não, porque o oxigênio só tem um elemento químico constante. Okay? Quando você tem duas ou mais substâncias puras, sejam elas simples ou compostas, você tem uma mistura. Você está misturando. Então, numa mistura, nós temos sempre mais de um componente misturado, unido, em um determinado local. Aonde vai ser esse local onde você vai colocar os componentes, a gente chama de sistema. Então, nesse caso aqui, a minha caixinha de canetinhas é o meu sistema, porque é um que eu coloco as canetinhas. Se a gente for pensar em substâncias químicas, a gente pode considerar esse becker aqui, esse recipiente, como um sistema, onde você vai adicionar dois ou mais componentes. Então, você adiciona dois ou mais componentes, você tem uma mistura. Okay? Nós podemos classificar as misturas como homogêneas ou heterogêneas. O que vai diferenciar um caso para o outro é a capacidade de você olhar aquele determinado recipiente e você observar apenas uma unidade, uma coisa observável. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui nesse recipiente água e álcool, certo? É possível observar e conseguir diferenciar o que é água e o que é álcool nesse caso? Nesse caso não tem como. Aqui eu só observo uma coisa, uma unidade. Então a gente chama isso daqui de uma mistura homogênea. Água se mistura com álcool? Se mistura. Então quando acontece isso, você tem uma mistura homogênea. Ok? Agora, se fosse um caso água e óleo, daria para observar e determinar aquilo ali é água, aquela outra região ali é óleo. Se você consegue fazer isso, é uma mistura heterogênea. Se você tiver, por exemplo, água com gás e óleo, é um sistema formado por quantos componentes? Eu tenho a água, eu tenho as bolhas de gás e eu tenho óleo. Então eu teria três componentes nessa mistura. Uma mistura homogênea ou heterogênea? Se eu consigo diferenciar cada uma delas, é heterogênea, certo? Então, tudo que vocês colocaram que se aproxime dessas explicações, eu considerei. Considerei totalmente ou parcialmente, dependendo da maneira que você escreve. Ok? Vamos lá então, pessoal. Questão 2b. É uma questão que envolve cálculos. Vamos lá ler então. O chumbo é um composto de 4 isótopos, o de massa 204, e aí é dadas as informações referentes à abundância e à massa. O isótopo 206, as mesmas informações, só que referente ao outro isótopo, o isótopo 207 e o isótopo 208. Percebam que em cada um desses isótopos
é ofertado a informação da abundância isotópica e da massa, ok? Então, o elemento químico chumbo, ele tem 4 isótopos disponíveis na natureza. E o exercício está pedindo para você determinar a massa atômica do elemento químico. Ou seja, para você obter a massa atômica do elemento químico, você precisa fazer a média ponderada dos isótopos. Para isso, você precisa levar em consideração sempre 2 informações. A abundância, ok? A abundância, lembra que é a letrinha A, e a massa atômica de cada isótopo, ok? Então aqui eu já deixei organizado as informações referentes a cada isótopo, ok? E é essas informações que nós vamos utilizar para, enfim, determinar a massa atômica do elemento químico chumbo. Lembrar que para isso a gente tem que usar aquela fórmula da massa atômica, a média ponderada, lembra? Para isso você tem que sempre usar a massa atômica do isótopo 1 vezes a abundância do isótopo 1. Aí vai para massa atômica do 2 vezes a abundância do 2. E assim por diante, dependendo de quantos isótopos estiver disponível. Aqui no caso tem 4, você vai repetir 4 vezes isso daqui, ok? Não esquecer que tem um 100 dividindo, certo? Então essa é a fórmula da média ponderada, ok? Então vamos lá. Sabendo então que essa é a fórmula que nós iremos aplicar a equação, né, da média ponderada, o MA a gente sabe, o MA não, o MA é aquilo que você quer descobrir. Então nós não vamos mexer no MA. Agora sim, a massa do primeiro isótopo nós temos, no caso nós temos aqui, certo? Então você vai só colocar, ok? Então vai ficar 203,973 U, certo? Vezes, qual que é a abundância do primeiro isótopo? Aqui você consegue observar que é de 1,48%. Quando você for escrever aqui na fórmula, nós não levamos o sinal da porcentagem. Dá até para você levar o sinal da porcentagem, só que aqui no final, na parte de baixo, você vai ter que colocar 100%. Ok? E não tem necessidade, porque se o resultado de cima vai estar multiplicado por porcentagem e o de baixo também, no final você vai acabar cortando essas porcentagens. Ok? Então aqui no caso, eu vou só substituir o número, 1,48. Mais, certo? Qual que é a massa do segundo isótopo? Se eu for observar aqui, vai ser 205,974 U, vezes a porcentagem. No caso é 23,6. Mais a massa do próximo isótopo. Não é 206,976? 206,976 U vezes a porcentagem, que no caso ali é 22,6. Mais a massa do último isótopo. Não é 207,977? Então vai lá, ó. 207,977 U, né? Não esquecer do U, vezes a porcentagem. No caso ali é 52,3. Tudo isso, não esquecer, é dividido por 100. Agora, tá a grande questão que eu vi que vocês estavam se batendo muito. Tá vendo que aqui, na parte do numerador, a parte de cima dessa fração, tem várias continhas, né? Então, o passo a passo é você primeiro resolver essas continhas, somar elas, e aí sim, no final, dividir por 100. Tá vendo que aqui, qual que é a unidade que você vai obter? É o U. Aqui, a mesma coisa, vai ser em U, aqui em U e aqui em U. Quando você dividir tudo isso daqui por 100, o resultado vai ser em U. A massa atômica de um elemento, a unidade que tem que estar acompanhada dela não é U, então está no caminho certo. Ok? Se eu fizer na calculadora, vamos lá, vamos fazer a primeira. Ó. 200 e... Opa, liga a calculadora, né? 203 ponto, que no caso é a nossa vírgula, 973, vezes a porcentagem. Aí que tal? Viu que aqui a gente só colocou o número? Então a gente vai multiplicar só pelo número, 1,48. Teve gente que acabou colocando o sinal de porcentagem, aí ia lá na calculadora e apertava o botão de porcentagem. Não é para fazer isso. Se você fizer, você vai estar fazendo errado. Você só multiplica os números, ok? Se eu fizer a multiplicação desse primeiro, tá vendo que aonde está o ponto? Tá depois do 1, né? Então esse número é 301,88004. Então quando eu for escrever, eu vou repetir o MA, só que aí eu vou escrever então 301,88
004U. Faz a próxima, vai lá. Reseto, né? E aí vou escrever 205,974 vezes 23,6. Resolvi essa continha? Ó, viu que deu agora um número bem grande? Escreve esse número grande. Só que, ó, aonde que está o ponto? O ponto é a nossa vírgula. Então, apesar de ter aqui uma vírgula, a gente não vai usar ela. Essa vírgula é só para dizer que aqui é 4.000, ó, 4.860,9864. Então, quando eu for escrever aqui, vai ficar 4.860,9864. O sinal de mais. Vamos para a próxima. 206,976 vezes 22,6. De novo, aonde que está o nosso ponto? É o ponto que a gente vai usar a vírgula, né? Então vai ficar 4.677,6576 U. Olha como é que vai ficar ali, ó. 4.677,6576 U. Nossa, professor, quanta continha? Faz a última lá. É a última. Vai lá. 207,977 vezes 52,3. Ó, lembrando de novo, o nosso ponto é a vírgula. Se eu fizer igual, tá vendo que deu um número bem grandão? Qual que é o nosso número? Localiza o ponto. Tá depois ali do 7, não é? Então esse número é 10.877,1971. Essa vírgula que está marcada aqui na calculadora é só para mostrar que isso daqui está na casa dos 1.000, ó, 10.000, ok? Então vai lá, ó. 10.877,1971 U. Tudo isso, lembrar que é dividido por 100, certo? O que eu posso fazer nesse caso? Eu somo primeiro tudo para depois dividir, não é? Então se eu somar, vamos lá então. Na sua calculadora, você já não tem o último número que você calculou? Então é só somar os outros anteriores, não é? Então vamos lá, vou somar nessa ordem aqui, tá? Então, ó, o último era 10.877,1971, certo? Mais 4.677,6576. Sinal de mais. Próximo. 4.860, certo? Vírgula 9864. Mais o último valor aqui. 301,88004. Se eu fizer, olha o número que deu aqui. Primeira coisa que você vai fazer, localiza onde está o ponto. Está ali depois do 7, não é? Então esse número é 20.717,72114. Então quando eu for escrever aqui, eu vou repetir o MA, que é o que a gente quer descobrir, e escreve todo esse número. 20.717,72114. O que não pode esquecer? O U, né? Se a gente somou tudo que tem 1, o resultado tem que ser 1. E tem o 100 que está dividindo, certo? Eu vou pegar o mesmo resultado da calculadora que eu obtive, vou fazer, ó, dividido por 100. Tá vendo que apareceu esse ANS? ANS vem de answers, que é resposta. Então ele vai pegar a resposta que você obteve, que é do que a gente fez anteriormente, e vai dividir por 100. Então ele vai pegar esse número e vai dividir por 100. Se eu apertar o igual, ó, para onde que foi agora o nosso ponto? Ó? 207,1772,114. Quando eu for escrever aqui, então vai ficar 207,1772,114. Então, a massa atômica, que era o que a gente queria descobrir, né, do chumbo, ela é essa aqui. E o mais importante, a unidade você preservou. A unidade de massa atômica é U. Se você não tivesse colocado, você ia perder metade da nota da questão porque você esqueceu a unidade. A unidade, ela é fundamental quando você vai trabalhar nessas continhas. Vamos lá, estamos quase terminando, certo? Questão 3b. É uma questão conceitual que pede para você analisar as seguintes grandezas químicas: número de massa, A, massa atômica, Ma, massa molecular, MM, e massa molar, o M maiúsculo, ok? São 4 grandezas químicas e ele pede para você diferenciar
e dizer se tem ou não unidade, ok? Vamos começar então pela primeira delas. A primeira delas, certo, é o número de massa. O número de massa a gente representa pela letra A, certo? Quando a gente vai analisar um determinado átomo, independente do símbolo químico que ele tenha, a gente sempre procura o número de massa lá em cima e o número atômico lá embaixo, certo? O que é o número de massa? Ele vai me dizer. O número de massa, ele é sempre a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então, quando você está analisando o número de massa, você vai sempre obter um número 8, por exemplo, certo? Se eu for, por exemplo, pegar o elemento químico oxigênio, que tem número atômico 8 e massa 16, certo? A massa é 16. Isso quer dizer que a soma de prótons e nêutrons deu 16. Tem alguma unidade aqui? Nesse caso, não. O A, ele é simplesmente a soma de prótons e nêutrons e ele não tem unidade. Por isso que ele é chamado número de massa, porque é um número. Ok? O segundo item que a gente vai tentar desenvolver é a massa atômica. A massa atômica, aí sim, ela tem unidade. A unidade associada à massa atômica, ela é o U. Vocês podem também encontrar na internet como UMA, unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? Esse U, ele é uma referência. O que eles fizeram para fazer essa referência? Eles pegaram a massa do átomo de carbono e dividiram em 12 partes. Imagine uma pizza que você dividiu em 12 fatias. Uma dessas fatias, ou seja, 1 sobre 12 da massa do carbono, é equivalente à unidade de massa atômica. Isso quer dizer que se uma fatia equivale a um U, o átomo de carbono inteiro, ele tem 12 fatias, não tem? De acordo com essa representação, então seria 12U para o carbono, não é? Então, a partir dessa referência, é usado para todos os outros elementos químicos. Então, uma coisa que eu expliquei para vocês é que a massa atômica, ela é numericamente igual ao número de massa, na maioria das vezes. Então, por exemplo, se você vai analisar o cloro geralmente ele tem a massa 35, o número atômico 17. Se o número de massa é 35, a massa atômica dele geralmente é 35, ou é um valor aproximado de 35. Ok? Às vezes pode ser 35,5, certo? E por último não, ainda faltam duas, né? A massa molecular. A massa molecular é a soma das massas atômicas de uma molécula. Então, se você pensa deixa eu virar aqui a folha para ficar melhor. Se você pensa na molécula de água, você sabe que na molécula de água você tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Então, quando eu for calcular a massa molecular, é simplesmente somar as massas atômicas. Qual que é a massa atômica do hidrogênio? Do hidrogênio é 1U e do oxigênio é 16U. Então, a massa molecular vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, porque aqui eu tenho 2 átomos, certo? Então vai ser 2 vezes mu mais... Quantos átomos do oxigênio tem aqui? 1. Uma vez a massa do oxigênio, que é 16U. Se eu fizer essa continha, vai dar quanto? 2 vezes 1, 2. Mais 1 vez 16, 16. 2 mais 16, 18. 18U. Certo? E por último, a massa molar. Lembrar que a massa molar é a massa de um mol de qualquer coisa. Então, qual que é a quantidade associada ao mol? É sempre o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu penso na massa molar, eu tenho que pensar na massa de 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, certo? 1 mol de água seria a massa contida em 1 mol de moléculas de água. Ou seja, a massa contida em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Lembrar que a massa molar, ela é numericamente igual à massa atômica ou à massa molecular.
Qual que é a unidade da massa molar? Vamos lá, última questão da prova B. Determine a massa em gramas. Aí ele te dá várias opções para você analisar. Mas antes de mais nada, se eu fosse vocês, eu marcaria aqui, ó, determine a massa em gramas. Então a unidade tem que ser gramas, certo? Só um detalhe que no dia da prova, o item B eu apaguei da prova de vocês. Então a gente não vai fazer o item B. Era só o A, o C e o D, ok? Vamos analisar então. 0,25 mol de átomos de cobalto, e ele te dá a massa molar do cobalto. Como que eu sei que é a massa molar? Porque tem um emissão aqui, certo? O emissão é o símbolo de massa molar. Lembrar daquela fórmula, certo? A quantidade de matéria é igual à massa da amostra sobre a massa molar, certo? Então, se o exercício quer saber a massa, a gente pode isolar a massa nessa fórmula, não é? Aqui o emissão está dividindo, se eu passar para o outro lado vai estar multiplicando, certo? Então eu posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira, ó. Mzinho vezes o emissão. Por que eu escrevi dessa maneira? Porque aí a gente deixa o mzinho isolado. E aí a gente só vai fazer essa fórmula aqui. Vamos lá, ó. Analisa comigo o item A, tá? Ele te deu a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é o seu Nzinho. E ele te deu o emissão. Agora é só você fazer a massa de cobalto, ela vai ser igual a 0,25 o quê? Mol vezes a massa molar do átomo de cobalto, que aqui no caso é 60,0 gramas por mol, ok? Tá vendo que aqui eu deixei por mol, aqui o mol está elevado a menos 1, eu cheguei a explicar em sala de aula para vocês que quando ele está elevado a menos 1 é a mesma coisa que ele tiver escrito dessa maneira aqui, ó, gramas por mol, ok? Tá vendo que aqui o mol está dividindo e aqui o mol está multiplicando? Quando acontece isso, dá para você cortar da equação. Tá vendo que a única unidade que vai sobrar nessa continha é gramas. Então você sabe que o resultado final tem que ser em gramas, ok? Se você pegar lá a calculadora, ó, 0,25 vezes 60,0. Ah, professor, mas eu não podia colocar 60 de uma vez só? Sim, mas se o exercício está te dando esses valores, coloca eles inteiros. Sempre coloca eles inteiros, da maneira como eles estão, ok? Então, se eu resolver essa continha, vai dar quanto? Deu 15, não deu? Então, eu sei que o resultado tem que ser expresso em 15 gramas. Vamos para B. A B não tem, né? Acabei de falar. Vamos para C. 4 mols de átomos de ferro. Se a gente, de novo, usar essa fórmula, a gente vai ter que a massa de ferro é igual à quantidade de matéria, aqui no caso ele já te deu, né? 4 mols, 4,0 mol, vezes o quê? Vezes a massa molar do ferro, que no caso é 56 gramas por mol. Mol multiplicando, mol dividindo, corta eles, o seu resultado tem que ser expresso em gramas. 4 vezes 56, quem chegou a fazer? 4 vezes 56 deu 224. 224 gramas. E o último item é, esse daqui todo mundo errou. Então prestem atenção, ó. O exercício, ó, ele pede a massa em gramas, só que olha como é que está no item D, 88 gramas de CO2. Ele até te deu essas informações aqui. Mas se ele já te deu a massa em gramas, qual que é a resposta? Não é a massa em gramas que a gente quer encontrar? Então a resposta era só escrever. A massa de CO2 é igual a 88 gramas. Teve gente que aplicou nessa fórmula aqui e achou a quantidade de matéria. Eu não quero saber a quantidade de matéria. Pode até dar certo, mas o exercício pediu a quantidade de matéria. Ele pediu a massa em gramas. Então, era só um exercício para ver se vocês estavam realmente espertos. Se aqui ele já te deu a resposta, era só você ter escrito a resposta. Porque os valores aqui, as respostas têm que estar em gramas. Ok? Por que tem que estar em gramas? Porque o que ele quer saber é a massa.